paz, igreja. Boa noite a todos. Ia pedir para os irmãos esticarem a mão para cá. Senhor, meu Deus, meu Pai, que está o teu servo, Senhor. Ó Deus amado, todo-poderoso, usa ele neste momento, Senhor, como canal de bênção, Senhor. Ó Senhor Deus amado, todo-poderoso, vai tirando, Senhor Deus amado, todo o tampão dos nossos ouvidos, Senhor. Tudo aquilo que nos impede, Senhor, de ouvir a tua palavra e guardar no coração para poder praticar, Pai. Ó Senhor Deus amado, todo-poderoso, o Senhor tem toda a liberdade nessa igreja, Pai. Que o Senhor venha, Deus amado, fazer o seu querer aqui, Senhor. Senhor Deus amado, fala, Senhor Deus amado, usa o teu servo, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor Deus amado, em nome de Jesus. Colocamos nas tuas mãos, Senhor, e oramos crendo, Pai, que o Espírito Santo do Senhor vai fazer um grande mover aqui nessa noite. Que as palmas louvam o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Abram comigo em Gênesis 1. Gênesis 1. Você possa prestar atenção no que vai ser dito aqui, porque Deus tem algo poderoso para revelar na sua vida. Amém? Gênesis 1, versículo 9. Disse assim: E disse Deus, ajunte-se águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Até aí. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar. E a parte seca Deus chamou terra, e o juntamento das águas Deus chamou mares. Se a gente for um pouquinho mais à frente no versículo, nós veremos aqui o momento da criação, que Deus está criando o mundo, Deus está criando a terra, formando a terra. E no terceiro dia da sua criação, Deus criou aquilo que nós chamamos de terra. Que dia que Deus criou a terra? Que dia que Deus criou a terra? Terceiro dia. Então Deus teve uma ideia e disse: eu vou criar um lugar, a terra, uma parte seca, e aqui que o homem vai morar, e aqui que o homem vai habitar, e aqui que o homem vai viver. Então Deus primeiro cria a parte seca e a terra. E aí no versículo, mais lá na frente, no versículo 26, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, a semelhança, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mares, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus criou o homem e a mulher no sexto dia. Que dia? No sexto dia Deus criou o homem e criou a mulher. Perceba uma coisa. Se eu pegar o microfone e descer aqui e perguntar para você, quando você se converteu, você lembra? Se eu pegar o microfone e perguntar para você, quando você se batizou, você lembra? Tem pessoas aqui que sentem o cheiro de algum lugar, de algum momento. 99% das pessoas, se eu perguntar aqui, lembram o momento, o que estava fazendo quando Ayrton Senna morreu. Se não lembrou, lembrou agora. Se não lembrava, você lembrou agora. Quando Ayrton Senna morreu. São detalhes que a nossa memória nos trazem, nos fazem lembrar. A nossa memória, ela nos traz algum momento das nossas vidas que vai falar conosco. Eu poderia perguntar para você, onde você estava quando as torres gêmeas caíram? Você vai lembrar. Você vai lembrar quando eu perguntar para você,
Quando você estava vivendo o melhor momento financeiro da sua vida, em qual empresa você trabalhava? Em qual empresa você estava? Você lembra dos lugares, você lembra das pessoas, você lembra do cheiro, você lembra como era? E tragédias também são as mesmas coisas. Elas vêm na nossa memória, a gente lembra dos lugares. E ela nos coloca muitas vezes em situações que nos fazem perceber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sonhos, projetos, que muitas vezes nós esquecemos, nós deixamos de lado. E muitas vezes nós questionamos a Deus. Mas o que mudou não foi aquilo que Deus nos dias nos prometeu para nós. O que mudou foi os lugares que nós estamos. As situações que nós vivemos. Essa igreja aqui, ela não nasceu há 7 anos atrás. Essa igreja aqui, ela já nasceu na presença de Deus desde a fundação do mundo. Deus já sabia o lugar que a igreja estaria, o momento que ela estaria, em que ano ela começaria. Esse lugar já estava desenhado e projetado nos planos de Deus. Lugares, fala comigo. Lugares. Grita, lugares. Você percebe muitas vezes que tem lugares que são diferentes. Lugares que muitas vezes são bênçãos nas nossas vidas e outros lugares que são só pela graça. Você entra no lugar e você fala, rapaz, Deus está aqui nesse lugar. Mas tem lugares que você entra que você fala, meu misericórdia, Jesus. Meu Deus do céu. Aqui é o inferno, eu entrei no inferno. Eu entrei no inferno, só pode. Porque são lugares que são diferentes, são lugares que fazem diferença na nossa vida. Geografias que são diferentes. E existem geografias que carregam a glória de Deus, a presença de Deus. Existem geografias que foram consagradas diante da presença do Senhor. Lugares que Deus já preparou para derramar o seu sobrenatural. Você está numa geografia do sobrenatural aqui hoje. Você está no lugar do sobrenatural. Ei, hoje algo pode ir embora com você. Só depende de você querer receber aquilo que Deus para derramar para a sua vida. Desde o começo desse culto, Deus já está derramando algo na sua vida. E você pode sair daqui com algo diferente. Você está numa geografia da vitória. Você está no lugar da vitória. E porque eu comecei falando desse texto aqui para você, ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar. Por que eu fui lá em Gênesis? Para te mostrar que Deus já criou um lugar especial para você. Uma terra especial para você. Deus, Ele cria lugares antes de criar pessoas. Deus cria lugares antes de criar pessoas. Você pode estar preocupado, você pode estar com medo, você pode estar ansioso, e Deus te chamando para te dizer que o lugar que Ele já tem preparado para você, só basta você se posicionar, porque já está pronto. Você está com medo, você não sabe o que vai acontecer, nós estamos vivendo uma guerra, mas Deus te trouxe para te dizer que o lugar Ele já preparou para você. Tem um lugar já preparado para você. Porque Deus criou lugares antes de criar pessoas. Antes de criar você, Ele já criou o lugar que você vai habitar. Deus cria lugares antes de criar pessoas. Deus é assim. Por isso, não subestime o lugar onde você está hoje.
Não subestime a situação que você está hoje, nem para cima e nem para baixo. Deus criou o homem depois que Ele criou a geografia, depois que Ele criou o lugar. Deus criou o homem depois que Ele criou o lugar que ele iria viver. Deus não criou o homem e depois criou as coisas que o homem precisaria para viver. Não, primeiro Ele criou o lugar. Primeiro Ele criou a geografia. Primeiro Ele criou o espaço, para depois criar tudo aquilo que o homem precisava. E depois, por último, que Ele criou o homem. Deus criou uma atmosfera, Deus criou um ambiente, Deus criou um lugar para que o homem cresça e se desenvolva. Deus criou o lugar para que o homem cresça e se desenvolva. Mas preste atenção, porque para que o homem cresça e se desenvolva só depende dele. Já está criado o lugar. Agora, para crescer e se desenvolver, só depende do homem. Vai depender de mim e de você crescer e desenvolver ou não desenvolver. Você pode colocar aí, dar oportunidade para as duas pessoas. Uma vai arrebentar e a outra você fala, não pode ser, não é possível. Porque depende do ambiente, depende do lugar, depende de mim, depende de você. Muitas vezes a gente não cresce porque a gente não define o ambiente e o lugar que nós estamos. Mas quem decide se desenvolver somos eu e somos você. Não subestime o lugar que Deus te colocou, seja ele emocionalmente, seja ele profissionalmente, seja ele espiritualmente. O lugar que você está hoje é parte fundamental para aquilo que Deus tem para a sua vida amanhã. Eu vou repetir, o lugar que você está hoje é parte fundamental daquilo que Deus tem em você para amanhã. Ah, mas parece tão pequeno. Eu não vejo nada. Mas calma, tem um lugar maior preparado para você lá na frente. Parece ser tão insignificante, mas calma, Deus te colocou para ser sal da terra e luz do mundo. Tem coisa maior lá na frente te esperando. Não subestime a geografia que você está hoje. Não subestime o lugar que você está hoje, a situação que você está vivendo, o que você está passando. Uma lavoura de uma fazenda, ela recebe a mesma condição que a outra. As duas passam por inverno, verão, por outono, pela primavera. Mas o que vai definir o que uma ou que outra vai dar de fruto é a geografia do lugar. É o lugar em que ela está plantada. É a situação, não é a situação, é o ambiente que ela está. O que determina uma lavoura vai ser bem sucedida ou não é a geografia que ela está plantada. E em qual geografia você está plantada hoje? Você não é aquilo que você passa. Você é o resultado da geografia que você está plantado. Você não é aquilo que você passa. Você pode passar por tempestade, você pode passar por luta, pode passar o que for, mas se você estiver plantado numa terra fértil, debaixo da rocha, nada vai te derrubar. Nada vai te parar, nada vai te abalar. Pode vir o vento contrário, pode vir as circunstâncias, pode vir o que for, mas eu estou firmado sobre a rocha. Minha família está plantada sobre a rocha. A minha vida financeira está plantada sobre a rocha. A minha vida emocional está plantada sobre uma rocha inabalável. Pode vir o vento que for, mas eu não serei abalado. Lugares, geografia. E isso é tão sério porque se nós olharmos a Bíblia, literalmente Deus conduziu o povo pelo deserto.
Deus falava para Moisés, Moisés, vai para a direita, ele ia para a direita, vai para a esquerda, vai para a esquerda, para, ele parava. Literalmente, Deus conduzia o povo, e mesmo assim eles reclamavam. E eu te provo isso, Deuteronômio 2, versículo 1. Deuteronômio capítulo 2, versículo 1. Diz assim, depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir, como o Senhor havia dito. Quem conduzia o povo pelo deserto? Moisés estava ouvindo a voz de quem? A direção era de quem? E o problema muitas vezes é esse, que nós não ouvimos a voz de quem está nos direcionando, a voz de quem está nos guiando. A gente está muitas vezes igual o cavalo, com um cabresto assim, ó. Mas Deus não fala comigo. Olha o versículo 2, o que diz. Então o Senhor me falou dizendo, tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Por que Deus mandou eles saírem dali? Porque Deus já achou que era o tempo. Deus tem o direito de conduzir a minha vida da forma, do jeito, no tempo, no momento que Ele quer. Tem gente que fica criando pelo em ovo. Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está fazendo aquilo? Porque Ele quer. Porque Ele precisa te direcionar para a geografia que Ele tem para você lá na frente. Para o lugar que Ele já tem preparado para você. Versículo 4 e 5. E dá ordem ao povo dizendo, passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem, não vos entrareis com eles, porque vós não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porque Esaú tem dado a montanha de Seir por herança. Olha Deus conduzindo o povo. Ah, mas Deus mandou uma coisa que eu não sei o que é essa coisa, que eu não sei o que Ele mandou dizer muito bem, eu estou confuso, não sei o que Deus mandou fazer, mas eu vou fazer. Deus tem tanto cuidado com o povo que diz para ele, não mexe com os teus irmãos, senão vai dar ruim. Porque essa terra não é para você. Deus está dizendo para o povo, não pise nessa terra, que ela não é sua. Deus manda o zap e fala, gente, passa por aí sem arrumar confusão. Mas é família. Pior ainda. É família, é pior ainda, irmãos. Não passe por aí, que esse povo tem inveja de você. Mas é da minha família. É pior ainda. É pior ainda. Deus, Ele conduz o povo com clareza. Irmão, se você está confuso, quando você ouve uma voz, você não sabe se é de Deus ou não, algo está de errado, que você está ouvindo. Porque a palavra todo o tempo está falando aqui, Deus conduz o povo com clareza. Não tem como você andar na escuridão. Não mexe com esse povo, não fala com esse povo, deixa eles quietos lá. Você não precisa andar no escuro. Se você está andando no escuro, então não foi Deus que falou com você. Olha como o negócio de geografia é tão interessante na presença de Deus, porque lá em João 4, João capítulo 4,
Deus vai dizer assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que o João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Os fariseus ouviram que Jesus estava batizando mais que os discípulos de João. Para resumir, fariseu é aquele que só pensa em competição, só quer arrumar confusinha, briguinha. Meu ministério tem mais gente que o seu, a minha igreja é maior que a sua. O pastor é roupa da Zara, não usa não. Amém? Competiçãozinha, briguinha. Gente que só gosta de picuinha, tudo fariseu. Os fariseus ouviram falar, o Jesus ouviu falar que os fariseus estavam lá questionando, brigando. E quando Jesus percebeu e ouviu isso, o que ele fez? Vazei. Ficam vocês aí discutindo e brigando porque tem uma pecadora lá me esperando, uma cidade toda me esperando. Porque ele diz lá no versículo 4, é necessário passar por Samaria. Era necessário passar por uma geografia, era necessário entrar no lugar. Jesus teve uma sensibilidade espiritual e uma ousadia profética. Ele escolheu ali o caminho mais rápido e o mais perigoso. Porque os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem. Ele colocou a sua própria vida em risco ao passar por Samaria. Mas ele não gosta de discussão na Judéia. Por isso que ele preferiu passar por Samaria. É melhor passar por Samaria do que ficar na discussão da Judéia. Mesmo correndo risco, eu preciso passar por lá. Por quê? Porque tem uma cidade que precisa ser transformada. Eu não vou ficar nessa discussão aqui, porque tem alguém que precisa de um milagre, tem alguém que precisa de cura, tem alguém que precisa de transformação. 2023 está chegando, tem lugares que você precisa entrar, não porque você quer, mas porque Deus já preparou algo para você lá. Não é fácil, mas não é seguro, mas Deus já preparou o lugar para você lá. Por quê? Porque só você pode entrar nesse lugar. Tem algo que só você pode fazer lá. Tem lugar que só você pode assumir, não adianta. Para que discussão? Tem lugar que já é seu. Tem gente que gosta de picuinha, de confusão. E Jesus diz, fica aí vocês discutindo porque eu vou lá. Tem uma mulher na beira do poço precisando ser tratada. Tem uma mulher na beira do poço precisando ser curada. Jesus não estava se importando com cargo. Jesus não estava se importando com vaidade. Jesus não estava se importando com concorrência ministerial. Isso é coisa de fariseu. Deus criou lugares antes de criar pessoas. Quando Deus chamou Jonas, Ele chamou para ir para onde? Nínive, um lugar. Quando Deus chamou Abraão, Ele chamou para ir para onde? Vai para um lugar, sai da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus já tem um lugar preparado. Noemi e Ruth saíram de Belém de Judá para um lugar. Por quê? Porque Deus já tinha trazido resposta para aquele lugar. Jesus escolheu 500 discípulos e falou para eles, fiquem aqui, porque eu vou, mas eu vou mandar o Espírito Santo. E quando nós lemos em Atos 2, que quando o Espírito Santo desceu, só tinha quantas pessoas naquela casa? Cadê as 380? Essas 380 são aquelas pessoas que não acreditam no lugar profético.
Tem uma maioria que diz, se ele quiser, ele fala comigo em qualquer lugar. Não obedece não para ver se Jesus não passa e você fica. Sempre tem uns 380 que se acha melhor do que todo mundo, que se acha mais esperto. Eu sou da quebrada. Vacila para você ver. 120 falou, meu amigo, Deus falou para ficar aqui. Se Ele falou para ficar aqui, eu não saio daqui por nada. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ele que mandou. Sabe qual é o melhor lugar do mundo para você estar? É o lugar onde Ele te colocou. É o lugar onde Ele escolheu para você estar. Mas Deus Ele tem que me abençoar. Deus Ele não tem compromisso em te abençoar em qualquer lugar. Deus Ele tem compromisso em te abençoar aonde Ele te colocou. Não em qualquer lugar. O compromisso dele é te abençoar aonde Ele te colocou. Quem te colocou lá foi Deus? Então Ele tem um compromisso com você. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quando Deus pegou o barro e começou a formar lá o bonequinho, quando Deus começou a formar o homem, Ele já havia criado o homem. Antes de formar o homem, Ele já havia criado o homem. Deus havia criado o homem já dentro dele. Por isso, quando Ele pega o barro e começa a formar o homem, Ele pega e faz isso, ó. Recebe de dentro de mim. Recebe o que eu tenho de mim em você. Ele coloca de dentro para fora. E coloca dentro de você. Ele pega aquilo que Ele tem dentro de você, dentro dele, e coloca dentro de você. A sua essência, a sua origem está em Deus. Quem criou as plantas? A terra. Está na Bíblia. Deus criou a terra. A terra criou as plantas. Deus criou a terra e a terra criou as plantas. Quem criou as plantas? Quem criou as plantas? A terra. Por isso que a planta fora da terra, ela morre. Quem criou os peixes? A água. Por isso que o peixe fora da água, ele morre. Quem criou o homem? Por isso que o homem fora de Deus, ele morre. Por isso que nós não podemos viver fora da nossa origem, que é Deus. Se você está fora da origem, hoje é o dia de você voltar para a origem. Há um lugar preparado por Deus para te abençoar. Há um lugar que foi preparado por Deus desde a origem. Então Ele só tem compromisso de te abençoar onde Ele te coloca. Na origem. Com Moisés, Deus escolheu um lugar para marcar a vida dele, no Monte Sinai. Com Abraão, Deus escolheu um lugar para marcar a vida dele, no Monte Moriá. E Jesus escolheu também um monte para marcar a minha e a sua vida, que é no Gólgota. A minha vida, a sua vida, a vida da humanidade foi marcada no Gólgota. José teve a sua vida transformada ao ser colocado naquela cela. Ele poderia ser ter sido colocado em qualquer cela. Mas Deus preparou a cela do carcereiro, do copeiro do rei. Deus preparou o lugar certo, na hora certa,
para mudar o que ele tinha para a vida de José. Ruth, ela chega para sua sogra e diz assim: nós chegamos aqui nesse lugar, nós não temos nada para comer, nós não temos nada para beber, viemos lá de Belém da Judéia e não temos nada. Então eu vou ali pegar alguma coisa para nós comermos. E a sogra dela disse: vai, eu te abençoo. Então ela disse: pela estrada fora, eu vou sozinha, pegar uma maçã para minha sogrinha. Vocês estão dando risada? Minha origem. Foi assim que Deus me fez. Não se escandalize, irmão. Por quê? Cada um tem uma essência. Cada um tem uma origem. Amém? É assim que Deus trata com cada um de nós. Você tem uma origem. Você não precisa ser igual a mim, não precisa ser igual ao pastor. Você tem a sua essência. Mas Deus diz que, por acaso, ela entrou num lugar, numa plantação, na hora certa, e encontrou a pessoa certa. Deus já havia preparado o lugar para ela estar. Zaqueu tinha uma vida toda errada, até que Jesus passou por Jericó. Um homem cego na beira do caminho, vivendo como um mendigo, até que Jesus passa por aquela rua. Deus já tem um lugar preparado por Ele para você. Deus já tem um lugar para liberar um favor extraordinário na sua vida. Em 2023 pode vir, porque Deus já tem um lugar preparado para você lá. Vai em paz, tem um lugar, tem alguém lá que vai encontrar com você. Tem alguém te esperando lá. Tem alguém enviado por Deus te esperando para dizer assim: nós estávamos esperando por você. Tem alguém lá em 2023 já pronto para derramar na sua vida algo extraordinário por Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você. Já tem um lugar, um ambiente esperando. 2023 está logo aí. Tem pessoas te esperando lá. Por isso, não saia do lugar onde Deus te colocou. Não saia do ambiente que Ele já preparou para você. Quer ser abençoado? Permaneça na origem. Permaneça no lugar. Talvez hoje você está vivendo um momento que não é muito bom na sua vida. Eu já vou terminar. Talvez você esteja vivendo uma situação que não está sendo fácil para você. Mas será que não é porque você saiu do lugar aonde Ele falou que era para você estar? Será que você não está distante do lugar que Ele tinha preparado para a sua vida? Será que você não saiu da origem que Ele falou que você tinha e você fugiu dela? Mas a única coisa que pode transformar a sua vida é você voltar para a origem. É você voltar para o lugar onde Deus preparou para você, onde Ele disse que é para você estar. Volta para a origem, volta para o lugar, volta para o ambiente que Ele falou que tinha preparado para você. Lucimere, quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou para mim falar para você que é para você se acalmar. Não é por muito falar, não é por muito pedir, não é por muito dizer, porque Ele já preparou, já está preparado. Amém? Não se preocupe, já está preparado. Não precisa ficar falando muito, porque Ele sabe o que Ele faz. Ele está conduzindo e vai chegar. O lugar já está preparado.
E para sua filha ele falou: volta para a origem. Volta para a origem. Não queira fugir do caminho. Porque a origem, a essência que ele colocou em você, se você sair, é caminho de morte. Então volta para a origem. Feche seus olhos, irmãos. Talvez hoje você esteja aqui, você esteja pensando: por que Deus me trouxe aqui? Para ouvir uma palavra dessa. Eu estou passando por uma situação que eu não estou entendendo, não estou compreendendo. Mas Deus está dizendo: hoje é o dia de você voltar para a origem. Hoje é o dia de você voltar para o lugar aonde Ele te colocou, pediu para você estar. Por que você está fugindo do lugar que Ele te pediu para você estar? Hoje é o dia de você se consertar e voltar para o caminho. Voltar para a essência, voltar para a origem. Talvez a libertação que você veio buscar, a cura que você veio buscar, não aconteceu ainda porque você está fora do lugar onde Deus pediu para você estar. Quer a transformação? Quer a cura? Quer a libertação? Volta para o lugar que Deus te pediu. Deus já tinha falado com você. Deus já tinha pedido para você. Volta. Se você está aqui nessa noite, se quer se reconciliar com Deus, vem aqui na frente. Aleluia. Deus, Ele quer te trazer de volta para a origem. Deus, Ele quer te trazer de volta para o caminho. Deus, Ele quer transformar a sua vida. Mas para isso você precisa dar um passo de fé. Há um lugar já preparado para você lá na frente. Um lugar de abundância. Mas você precisa estar dentro da origem. Você não quer se reconciliar? Amém. Deus preparou o lugar para você. O momento e a hora. Mas toda ação, ela tem uma consequência. Deus, Ele vai avisando. E o preço pago a ser pago é alto. Amém? Assim eu já agradeço a minha oportunidade. Aplaudam o Senhor. Deus Altíssimo.